A paz do Senhor a todos, boa tarde, eu sou o pastor Pedro Henrique, pastor dirigente da igreja Assembleia de Deus, Ministério Betel, localizado no setor Morada do Sol, em Goiânia. E quero nesse vídeo falar contigo sobre um assunto muito importante, um assunto que gera muita polêmica, gera muitas discussões e que chama a atenção de todos, principalmente de adolescentes e jovens, que é sobre masturbação. E a pergunta é: masturbação é pecado? Masturbar pode? Então vamos lá, que eu quero esclarecer sobre esse assunto contigo, tirar algumas dúvidas, falar sobre alguns tópicos importantes. Eu separei aqui 6 tópicos para abordar nesse vídeo. E o primeiro dele é justamente a consequência da masturbação. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo de número 28, o seguinte: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, masturbar não pode. Por quê? Porque você comete o ato de desejar. E a palavra do Senhor vai dizer que desejar a mulher já é pecado. Então, nós devemos tomar cuidado, porque o próprio pastor Cláudio Duarte cita em uma das suas mensagens, falando justamente sobre masturbação, em uma das suas entrevistas, que será que você consegue se masturbar pensando em um capim, em um jardim? Com certeza não. Você vai se masturbar pensando justamente em uma amiga da escola, pensando em uma irmã da igreja, pensando naquela prima loirinha bonitinha, naquela menina da cinturinha, naquela menina do bumbum empinadinho, e você vai cometer então um pecado. Você vai adulterar-se com ela pelo ato de desejar. E isso nos leva então a entender que masturbar não pode. Mas o assunto não fica somente baseado em cima disso. Nós temos outras explicações que nos comprovam realmente que esse ato não se deve praticar, que se deve se aguardar e esperar o momento correto para poder, então, iniciar aí, vamos dizer, uma vida sexual ativa. O segundo, porque vai gerar fantasias sexuais. Você vai começar a imaginar em sua mente e começar, então, a ter fantasias, desejos sexuais, começar a pensar. E nisso vai fazer também com que você peque, porque não vai agradar a Deus, não vai estar agradando o Espírito Santo, porque você vai estar tendo desejos carnais e cometendo também um ato de adultério com fantasias. Agora vai além disso. Nós temos aí um terceiro tópico que eu posso abordar contigo, que vai te esclarecer um pouco mais sobre a masturbação, é porque você vai iniciar provavelmente uma vida sexual de forma precoce, antes do tempo, antes da hora certa. E isso gera muitos problemas, muitas complicações. Nós podemos abordar alguns tópicos, por exemplo, dentro dessa vida sexual ativa, antes do momento certo, antes do tempo correto. Você pode aí se frustrar emocionalmente, provavelmente vai se frustrar, né? Nós temos diversas experiências, diversos testemunhos, né, de moças e rapazes que se entregaram antes do tempo, antes da hora, e tiveram, né, muitos problemas emocionais, achando que seria um namoro eterno, achando que seria um relacionamento duradouro, e cometem esse ato para agradar, às vezes, o namorado, para poder agradar a namorada, e então praticam um ato sexual, porque o relacionamento começa a esquentar, às vezes você já está nessa prática da masturbação, e então você passa a praticar o ato sexual. E isso não vai gerar somente essa consequência da frustração emocional, do problema emocional, mas também espiritual, que vai te afastar da presença de Deus, vai te afastar da santidade de Deus, né? Então, isso gera outra consequência também, essa vida sexual ativa. Você pode, antes do tempo, correr aí um certo risco de, então, engravidar uma moça, né? E vocês vão arcar com grandes problemas. Eu fui testemunha, tive essa experiência, passei por essa situação, com 15 anos de idade eu fui pai, e isso acarreta vários problemas. Problemas esses para ambas as partes, tanto para o rapaz, também como para a moça, e problemas futuros, porque não há um planejamento financeiro, não há ainda um planejamento de vida, você ainda não tem capacidade de tomar essa posição, e isso você acarreta aí com uma série de responsabilidades por toda a vida. Então tome todos os devidos cuidados, aguarde o tempo certo, aguarde o momento correto, para que você não venha se decepcionar, para que você não venha então sofrer com esse pecado, sofrer com essa decisão em sua vida. Outro problema muito grave que gera através da masturbação é a insatisfação sexual.
Porque a masturbação ela vai estimular um desejo sexual que muitas das vezes vai levar além, aonde entra, por exemplo, o caso da pornografia e diversas outras coisas mais, e começa a criar-se então algo que não é real e começa então a gerar depois problemas futuros em um relacionamento conjugal, né, onde se então vai se praticar realmente consumir o ato sexual. Você vai ter uma insatisfação sexual, não vai agradar às vezes com seu parceiro, com sua parceira, porque durante um período precoce você imaginou, projetou outras coisas e realmente quando você casa não é como se mostra nas mídias, como se mostra na internet, como se mostra, né, nos filmes pornôs, e realmente é diferente, né, porque o dia a dia, a vida, o próprio ato sexual é feito de uma forma não por objeto profissionalmente, para ganhar dinheiro ou para estimular o desejo sexual, mas é um ato que vai muito além, é a relação conjugal, é a união, né, formando uma só carne, é ali uma aliança entre corpo, alma e espírito, é algo que vai muito mais além, que é muito mais profundo do que às vezes você pensa, do que às vezes você imagina. Então, é necessário você aguardar o tempo certo para que você não venha aí ter uma insatisfação futuramente com seu parceiro ou com sua parceira e então, né, se frustrar no seu relacionamento conjugal. Às vezes casamentos acabam devido a isso, né? Muitos se separam por às vezes não conseguir encontrar no outro essa satisfação sexual e por esperar muito, que muitas das vezes problemas esses são gerados através da própria masturbação e da pornografia, que depois eu posso abordar um outro tema mais aprofundado, mais completo, mas que é gerado justamente nesse estímulo sexual antes da hora, antes do tempo. E também um assunto muito grave que acontece muito entre os homens, né, que é a ejaculação precoce, que a pessoa não consegue aguardar o seu parceiro e acomete uma ejaculação de forma precoce, muito rápida. Então isso também é um problema que é gerado justamente por essa vida sexual ativa precoce. Acontecer isso de forma muito cedo e não ter aí o seu preparo